Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de nono ano, módulo 6. Europa. Vamos estudar o continente europeu, desde o período das guerras mundiais até o processo de união da Europa. Lembrando sempre para manter o isolamento social e todos os cuidados neste período de pandemia. Vamos lá? Bom, e para começar a falar dessa evolução geopolítica da Europa, a gente tem esse caminho que eu fiz para vocês aqui, começando lá no final do século XIX, início do século XX, quando a Europa vivia sua Belle Époque, a sua segunda revolução industrial, marcada por um grande avanço tecnológico. A gente teve a descoberta da eletricidade, da fotografia, do cinema, as artes se desenvolvendo muito nesse período, a indústria se desenvolvendo absurdamente nesse período, e um grande crescimento econômico, né? As potências imperialistas europeias tinham colônias pelo mundo inteiro e lucravam muito com isso. Aí surge, né, aparece aí nessa segunda etapa, nesse segundo passo, a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é marcada por ser uma guerra imperialista, em que a gente tem a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro como potências europeias que chegaram um pouco atrasado na divisão dos outros continentes, na partilha da África e da Ásia, então queriam também ter mais acesso a colônias e territórios para servir como mercado consumidor dos seus produtos. Só que a Alemanha e a Itália e a Áustria vão perder essa Primeira Guerra, como vocês já viram nas aulas de história. Nesse inteirinho, nesse meio tempo aí, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, tem o marco da Revolução Russa. A Revolução Russa acontece em 1917, a Primeira Guerra vai de 14 a 18, e o que a gente observa é que a Revolução Russa marca um, um bastidor da Belle Époque, que era a questão da exploração do trabalhador. A gente sabe que durante a Segunda Revolução Industrial, a gente teve a exploração do operariado atingindo o seu máximo, né? Jornadas de trabalho muito longas nas fábricas, uma exploração do trabalho infantil muito severa, e aí cresce na Europa inteira, assim como cresce a Belle Époque, assim como cresce as artes, e a crença na tecnologia, que a tecnologia iria resolver problemas, iria construir aviões, iria construir torres e cidades maiores, né? A Torre Eiffel é um símbolo dessa Belle Époque. A Revolução Russa mostra, olha, para isso acontecer, alguém está pagando muito caro. Então isso é importante da gente perceber. E mais tarde, em 29, quando tem o crash, né, o crack da Bolsa de Nova York, afetando muito a Europa, a gente vai ter uma grande crise desse capitalismo tão bem sucedido da Belle Époque. Né? Esse capitalismo imperialista, característico desse período, ele vai, né, ter um baque muito grande em 29, quando a Bolsa de Nova York tem a sua quebra, é uma crise econômica de superprodução, né? Você não tinha para onde desaguar, as indústrias não tinham para onde vender mais seus produtos. Essa é uma crise muito séria que atinge a Europa de uma maneira muito forte, sobretudo os países europeus que já estavam enfraquecidos por ter perdido a Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, a Alemanha. E aí a gente vai ter a ascensão de regimes autoritários, fascistas, em países europeus. Os mais marcantes são a ditadura de Hitler na Alemanha, a ditadura de Mussolini na Itália, e a gente também percebe outros movimentos fascistas crescendo ao redor do mundo por conta de um efeito contrário, de uma crítica ao capitalismo que entrava em crise. A gente tinha a crítica vindo do lado socialista, que a gente já observa ali na Revolução Russa, e o nazifascismo, esse totalitarismo de extrema direita, que é marcado aí pela ascensão desses regimes autoritários, aponta como uma nova crítica ao liberalismo político e econômico que se tinha até então. E aí a gente chega na Segunda Guerra Mundial.
E na Segunda Guerra Mundial, a gente tem esses regimes autoritários de extrema-direita lutando contra tanto os liberais, marcados pela França, Estados Unidos e Reino Unido, quanto pelos socialistas, marcados sobretudo pela União Soviética nesse momento. E aí você tem a Segunda Guerra Mundial, e você tem na Segunda Guerra Mundial um avanço muito grande das tropas fascistas e nazistas, até que, por fim, com a entrada da Frente Soviética e a entrada dos Estados Unidos na guerra, Hitler acaba perdendo. E aí você tem a Europa perdendo o papel principal da história. A Segunda Guerra Mundial marca aquele momento em que a Europa deixa de ser o protagonista da história mundial. Até então, as principais decisões políticas passavam pela Europa. A partir do final da Segunda Guerra, o papel principal, o protagonismo da política mundial vai estar dividido entre Estados Unidos, representando aí todo o lado capitalista, e União Soviética representando todo o lado socialista, que é a Guerra Fria, e que nós vamos ver os efeitos dessa Guerra Fria na Europa como um todo. E enquanto a Guerra Fria acontece ao longo das décadas, um outro movimento começa a surgir na Europa. Um movimento de união. Porque, veja bem, aquela Europa que já havia vivido a Belle Époque, que era protagonista durante os momentos das duas guerras mundiais, buscava uma forma de poder novamente ser protagonista política e econômica no mundo. E aí, enquanto acontece a Guerra Fria, começa a haver o processo de União Europeia, de unificação da Europa, econômica e, mais tarde, social, cultural e até política, que a gente está vendo aí. Então, isso que eu fiz nesse primeiro slide é quase com um caminhozinho mesmo para a gente entender e fazer essa revisão histórica de porquê e de como chegamos ao momento que estamos. Tá bom? Vamos então ver isso mais etapa por etapa, daqui para frente, nos próximos slides. Bom, esse mapa vai nos falar sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial para a Europa. Então a gente vai comparar o primeiro mapa, que é antes da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, e o segundo, depois. Chama a atenção as mudanças que acontecem dentro desse círculo que eu de propósito marquei, círculo não, né, mas dessa região que eu de propósito marquei em vermelho. Repara o seguinte, um dos países que perde muito territórios após a Primeira Guerra Mundial é o Império Russo. Até porque o Império Russo, como existia, ele simplesmente deixa de existir, deixa de acontecer. A Rússia atravessa uma revolução muito profunda, que é a Revolução Russa, uma revolução socialista, e não tinha, naquele momento naquele momento revolucionário que a Rússia passava, até mesmo antes de se tornar União Soviética, porque a ideia de União Soviética só é criada em 1922. Então, de 17 a 22, ao longo deste período que a União Soviética desenvolveu a revolução e de uma guerra civil que explodiu na Rússia por conta disso, alguns territórios se tornaram independentes ou passaram para outros países. E aí eu destaco a independência da Finlândia, né, que vai se manter como independente até então, e destaco a independência dos países bálticos, que são Estônia, Letônia e Lituânia. Né? Esses países se tornam independentes do Império Russo após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha é um país também que vai modificar muito suas fronteiras após a Primeira Guerra Mundial. E vai se criar um novo país com terras antes pertencentes à Alemanha e à Rússia, que é a Polônia. E o que era o grande império austro-húngaro vai se fragmentar e vários países vão surgir, como a Tchecoslováquia, a Hungria,
A Romênia vai ganhar terras, né, da Transilvânia, vai ganhar terras que antes estavam pertencendo ao Império Austro-Húngaro. A região da Croácia, da Eslovênia, né, vão se tornar independentes e vão formar aí mais tarde a Iugoslávia como um grande país aí. Tá bom? Então a gente nesse mapa a gente consegue ver algumas diferenças da Europa antes da Primeira Guerra Mundial para a Europa no período depois da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, que a gente chama. E vocês percebem aí, né, como o território da Alemanha ficou meio que interrompido por um pedaço da Polônia, né, que é o chamado corredor polonês. Tá bom? Então vamos observar esses mapas aí com atenção. Galera, a gente vai ver a movimentação durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. A gente tem o avanço das tropas nazistas e fascistas, né? O avanço de Hitler, sobretudo, nesse mapa. A gente observa, por esse mapa menor aqui no canto superior, que os primeiros movimentos que Hitler faz de anexar territórios, eles não são... eles não explodem logo na Segunda Guerra. Isso demora um tempo para acontecer. Em 1938, a Alemanha já anexa a Áustria como parte do território. Faz um discurso de que historicamente era o mesmo povo e anexa esse território sem nenhuma resistência armada. Em 1938 ainda começa a expansão da Alemanha sobre a Tchecoslováquia, sobre a região, né, dos Sudetos, essa região fronteiriça aí com a Alemanha, corresponde um pouco da Bavária e tal. E quando isso acontece, a União Soviética ela tenta fazer um tipo de aliança com o Reino Unido e com a França para se preocupar com esses avanços nazistas. Só que essa tentativa não dá frutos, né? Não ocorre essa parceria ou essa aliança nesse momento. E aí, a aliança que vai ser feita vai ser a aliança menos provável de acontecer, que é uma aliança entre a Alemanha e a própria União Soviética. Olha que estranho. A Alemanha, com toda essa questão de ser um regime de extrema-direita e perseguir muito o discurso socialista, assim como perseguia os judeus e, enfim, uma série de outros grupos, acaba fazendo um pacto de não agressão, que é o Pacto Molotov, ou o Pacto, né, de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, para poder aí sim avançar para a Polônia. De acordo com esse pacto que a Alemanha faz com a União Soviética, a Alemanha iria avançar sobre o corredor polonês e sobre todo o território da Polônia ocidental, que já havia fazido parte da Alemanha, e aí a União Soviética poderia sim ocupar o território da Polônia Oriental, que já havia sido parte do Império Russo. Então há esse pacto e existe o avanço nazista sobre a Polônia. Em 40, a Alemanha faz a ofensiva ocidental e rapidamente conquista toda a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e o norte da França, né, numa tacada só. E aí sim que a guerra ganha o nível mundial, vamos chamar assim, né? Que mais países se envolvem. A Dinamarca ela passa, ela é anexada também à Alemanha, numa situação que lembra muito a anexação da Áustria. E a partir daí a Alemanha passa a bombardear a Noruega e conquista a Noruega. A Suécia se mantém neutra, assim como a Suíça obrigatoriamente, né, se mantém neutra. Várias guerras e bombardeios ali na região da Iugoslávia e da Grécia, né, de avanço das tropas socialistas. Parte da Iugoslávia, né, os sérvios apoiavam, né, o avanço nazista nesse momento. A gente vai ter aí a Espanha, ela vai se manter a princípio neutra, mas o governo da Espanha naquele momento era um governo que apoiava muito o regime nazista. A gente teve a Guerra Civil Espanhola anos antes, né? E a Espanha estava sob um governo fascista também nesse momento. A gente tem vários bombardeios, várias batalhas na região da África e mais tarde
na Ásia também, por conta do Japão, na guerra, os bombardeios aí que estão no mapa na Grã-Bretanha. Mas, em 41, a Rússia vai invadir os territórios ocupados na Polônia pela União Soviética e vai invadir os países bálticos, a Lituânia, Letônia, Estônia e a própria União Soviética. Isso é chamado de Operação Barbarossa, Barba Vermelha, né? Que já vinha sido planejada pelos nazistas desde antes da guerra. Essa operação já tinha sido pensada em 1933 e é uma operação de massacre, né? As tropas nazistas avançam numa velocidade absurda, massacrando as populações eslavas. Existia um plano de extermínio muito organizado, aliando o trabalho escravo e fome. Inclusive, o nome do plano de gestão era Plano Fome. Então, isso está bem evidente qual era a ideia que a Alemanha nazista tinha de como agir com os soviéticos, né? Como matar eles de fome, na verdade. E até que em 1942 acontece a Batalha de Stalingrado, que é a primeira derrota nazista. Depois de muitas mortes, se eu não me engano, ao longo dos anos que durou, né, a ocupação nazista e a libertação da cidade de Stalingrado, mais de 2 milhões de pessoas morreram só neste local, só nessa batalha, que foi a maior batalha de toda a Segunda Guerra Mundial. E foi a primeira grande derrota nazista. Né? E aí os soviéticos passam a avançar sobre o território ocupado pelos nazistas e os nazistas vão recuando em direção à Alemanha. E mais tarde, em 1944, tem um desembarque americano na Normandia, que é o chamado Dia D, quando, com a ajuda dos americanos, os britânicos e os franceses vão avançar sobre a frente ocidental dos nazistas. E aí a gente vai observar que quem chega, no final das contas, na Alemanha e quem vai tomar essa Alemanha. Mas isso é para os próximos slides. Vamos com calma. E aqui eu trago duas imagens bem interessantes para vocês. A primeira imagem são esses 3 cartazes que a gente vê aqui. E são 3 cartazes feitos pelos nazistas durante a ocupação nazista na França. A França, todo o norte da França foi ocupado pelos nazistas em 1940. Se fez uma trégua durante um tempo, em que a França ainda governava os territórios livres, mais ao sul. E 2 anos mais tarde, uma nova ofensiva acontece. A Itália conquista todo o território de Provence, no sul da França, e os nazistas avançam sobre os outros territórios. E aí a França inteira passa a ficar sob regime e controle dos nazistas. Nessa época em que a Alemanha controlava a França, a Alemanha fez uma publicidade muito forte. A Alemanha sempre trabalhou muito com a publicidade. A propaganda sempre foi uma arma muito forte dos nazistas. Existia um ministério da propaganda, existia uma organização muito grande, um poder muito grande aos nazistas que determinavam toda essa propaganda política. Tá? Isso sempre, desde a ascensão do nazismo na Alemanha até o final da Segunda Guerra, a propaganda sempre foi muito importante. Então, no primeiro cartaz, existe a ideia das crianças abandonadas pela guerra, né, porque os pais morreram, porque os pais fugiram, enfim, e que essas crianças pudessem confiar, então, nos soldados alemães. A gente tem um soldado alemão, você vê a insígnia nazista aí na roupa dele, com crianças, né, no colo, crianças francesas. Se você compara os traços faciais e a cor do cabelo, você percebe quem é francês e quem é alemão nessa imagem. E está escrito, populações abandonadas, tenham confiança no soldado alemão, né? A imagem do meio, o cartaz do meio é o mais incrível, assim. Tem essa imagem do soldado alemão, né, na nuvem vermelho, e pessoas com roupas azuis, pessoas com roupa de trabalhadores indo para uma fábrica. E está escrito mais ou menos assim, eles deram seu sangue, ali em cima dos soldados alemães. Deu seu trabalho. Ils donnent leur sang, donnez votre travail. Ou seja, os soldados deram seu sangue para lutar pelo nazismo, que era, você tem que entender que o nazismo era uma coisa sempre colocada como uma coisa excelente, como um modo incrível de se existir. E os trabalhadores
indo para as fábricas, ou seja, os trabalhadores franceses precisavam continuar trabalhando para que o nazismo, que ocupava a França, continuasse a ter lucro, né? E ali embaixo do Donnez votre travail, né, de faça o seu trabalho, está escrito pour sauver l'Europe do bolchevisme, ou seja, para salvar a Europa do bolchevismo, do socialismo. Então você aqui tem um exemplo claro de que como toda a ideologia nazista era, antes de tudo, antissocialista, antibolchevista, né? E aí a terceira imagem mostra um britânico, ó, aquele de chapéu de cartola e barba branca, sobre a Inglaterra, e um Stalin, um soldado alemão, enfim, de bigode, sobre a União Soviética. Como se eles estivessem fazendo uma aliança. Lá em cima está escrito o complô judeu. E aí tem uma figura meio cadavérica aí, como se fosse um rabino, né? Uma figura com um kippá, aquele chapéu de oração judaico. Então está escrito o complô judeu contra a Europa. E aí repara como a Europa continental toda em cinza, em metal, se protegendo do complô feito pelos ingleses e pelos soviéticos. Isso era o discurso nazista. Então você repara que o discurso nazista ele é muito claro no que ele pretende. E aí a outra imagem que eu trago é uma imagem muito clássica, que está em quase todos os livros de história, que é a imagem da tomada de Berlim. Quando finalmente, ao final da Segunda Guerra, os soviéticos chegam a Berlim, né? Quem chega em Berlim, quem faz o cerco a Berlim e faz com que Hitler se mate, né? E porque os alemães não se rendem, o Hitler se mata e não se rende. Foram os socialistas. Inclusive, o fato dos socialistas soviéticos terem chegado primeiro a Berlim é um dos motivos que faz o Hitler provavelmente se matar, né? Porque ele saberia que com todas as atrocidades feitas pelas tropas nazistas na Rússia, dificilmente ele seria simplesmente julgado, né? Então, esse cerco a Berlim foi todo feito pelos soviéticos. A maior parte dos nazistas presos, eles foram presos mais na frente ocidental, né, da Segunda Guerra. E houve, após a Segunda Guerra, um grande julgamento na cidade de Nuremberg, na Alemanha, em que inúmeros, né, líderes nazistas de vários escalões foram julgados por uma espécie de tribunal internacional por crimes de guerra. Até porque a Alemanha não respeitou a Convenção de Genebra na Segunda Guerra. A Convenção de Genebra foi feita, eu não vou conseguir precisar assim a data para vocês, só pesquisando mesmo, mas ela foi feita para que crimes de guerra e para violências absurdas observadas em guerras anteriores, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial, em que tinha muita arma química, matava muito inocente, não fossem repetidas. E a Alemanha não respeita isso, né? A Alemanha não respeita a Convenção de Genebra, a Alemanha nazista, a maneira dos nazistas exterminarem os soviéticos desrespeitava completamente isso, além, é claro, do próprio campo de concentração, né? E das câmaras de gás nos campos de concentração. Então, é isso que mostra aqui as imagens para a gente entender assim, o que foi, né, um pouco sobre a Segunda Guerra. Eu sei que vocês já viram isso em história, né, um conteúdo já visto nas aulas de história ou nas videoaulas de história, mas a gente precisa revisar sempre isso antes de falar de Segunda Guerra. E tendo alguma dúvida, alguma questão sobre Segunda Guerra, pode colocar aí nos comentários também, tá bom? Quando acaba essa Segunda Guerra Mundial, né, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a gente dá entrada ao período que a gente conhece como Guerra Fria. Então, para a gente entender como a gente chegou na Guerra Fria, a gente tem que lembrar que, à medida que os alemães perdiam a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos avançavam pela frente oriental e os americanos avançavam pela frente ocidental. Avançavam e libertavam países do nazismo, né? Enfim, no final, a própria Alemanha ela vai ser dividida. E eu vou falar mais da questão da Alemanha ser dividida à frente, mas a Europa como um todo passou a ficar dividida após a Segunda Guerra Mundial. Dividida por quê?
Porque a gente vai ter dois grandes polos políticos na Guerra Fria. A Guerra Fria é marcada pela bipolarização, ou seja, pela polarização em dois lados. De um lado, eu tenho aqui em vermelho o lado oriental, socialista, em que no centro desse grupo está a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Do outro lado, eu tenho em azul a Europa Ocidental, capitalista, que está ligada aos Estados Unidos, lá do outro lado do Atlântico. Os Estados Unidos ajudaram os países aí que estão em azul a se reconstruir, assim como a União Soviética ajudou os países que estão aí em vermelho a se reconstruir. Nós vamos ver como foi essa ajuda também. Toda essa separação, ela pode ser percebida, primeiro pela questão da própria Alemanha. Repara que eu tenho uma parte da Alemanha que está escrito RFA, República Federativa Alemã, ou Alemanha Ocidental. E eu tenho RDA, República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Berlim, que é a capital, ela está também dividida, ela fica incrustada no meio da Alemanha Oriental, mas a capital Berlim está dividida também. A gente vai ver isso. Repara que tem uma coisa preta, uma fronteira grande separando. É a chamada cortina de ferro. A cortina de ferro foi essa separação entre o lado ocidental e o lado oriental. Por que uma cortina de ferro? Porque com uma cortina de ferro você não consegue ver nada do que está atrás. E é essa a ideia da cortina de ferro, uma censura muito grande, de um lado para o outro. Uma separação muito forte, de um lado para o outro. Por isso que durante a Guerra Fria, toda a questão de espionagem e de inteligência entre a KGB da União Soviética, a CIA dos Estados Unidos na Europa, era muito grande. Em azul mais claro, estão países que são capitalistas, mas que não estavam alinhados com os Estados Unidos, que são a Irlanda, a Suíça, a Áustria. Lá em cima, a Suécia não é alinhada. A Finlândia também não é alinhada nesse momento. A Noruega, que não aparece no mapa, ela é alinhada aos Estados Unidos. E a Iugoslávia, que está aí num rosa mais claro, era um país socialista, mas que não estava diretamente alinhado à União Soviética. Tá bom? Então essa é a cortina de ferro, essa é a imagem da cortina de ferro e da Guerra Fria na Europa. Quando a gente pensa em Guerra Fria, a gente pensa muito em como a Guerra Fria dividiu a Europa, e essa é a imagem que vem na nossa cabeça. E aí a gente vai ver... lembra que eu falei que os Estados Unidos ajudou a reconstrução e a União Soviética também ajudou para o outro lado? A gente vai ter aqui os dois principais formas de controle que Estados Unidos e União Soviética fizeram na Europa. E quando eu falo de formas de controle, olha que curioso. Eu estou dizendo que as duas superpotências, lembra? Bipolarização. Estados Unidos e União Soviética, superpotências, estão acima das potências europeias. Então aí eu tenho, no quadro branco, eu vou ter a questão econômica. No quadro azul, a questão militar. Vamos ver a questão econômica primeiro. Em julho de 47 foi criado o Plano Marshall, criado pelos Estados Unidos, que ofereceu durante 4 anos ajuda econômica para a reconstrução dos países capitalistas, afetados pela Segunda Guerra Mundial. 13 bilhões de dólares. Ajudando França, Holanda, Reino Unido, Itália, a própria Alemanha Ocidental. A própria Alemanha, derrotada na guerra, recebe ajuda do Plano Marshall. Assim como o Japão vai receber também. Vai existir um nome específico para o Pacífico, que é Plano Colombo. Tá? Mas é uma derivação do Plano Marshall. Por outro lado, a União Soviética vai fazer um acordo de cooperação econômica, que é o Comecon. E os membros fundadores são a própria União Soviética, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria e Romênia. Tá bom? Mais tarde é que outros países socialistas fora da Europa vão ingressar nesse acordo de cooperação econômica. Você entende que, se eu estou falando de um bloco socialista, eu não vou falar de empréstimos. Porque se eu falo de empréstimos, eu penso em lucro, eu penso em pagamento de parcela, que é dentro do universo capitalista.
A ajuda econômica do Bloco Socialista, ela se dá por cooperação, por investimento em cooperativas, enfim, ela se dá de uma outra forma. Por isso que você não tem essa palavra empréstimo, tá bom? Mas são acordos de cooperação econômica, os dois. No quadro azul, eu vou ter os acordos militares. A OTAN, que é o acordo militar do bloco capitalista. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela é criada em 49, com o objetivo de constituir uma frente oposta ao bloco socialista. E aí o que acontece? A OTAN ela vai garantir ajuda ou intervenção militar caso algum daqueles países experimente uma insurgência socialista. Ou seja, se um grupo socialista está querendo fazer alguma revolução em um país da OTAN, os outros países podem mandar tropas militares para interferir na questão política daquele país. Se isso for de uma maneira que fira a Constituição daquele país, ou enfim, de uma maneira que não respeite as leis que lá existem. A gente teve, é muito curioso, mas a gente teve alguns países capitalistas da Europa Ocidental que durante a Guerra Fria passaram por governos socialistas eleitos. Isso foi visto na Áustria bastante, isso foi visto na Noruega, isso foi visto na Suécia, isso foi visto até mais tarde na França, nos anos 80. Então, mas ainda assim esses países continuavam a fazer parte da OTAN, tá bom? Porque não havia esses governos socialistas, eles chegaram ao poder de forma legítima, por eleição, e não por interferência soviética. E o Pacto de Varsóvia foi criado mais tarde, em 55, para defender a manutenção do regime socialista nos países membros. Então, para impedir que insurreições contra o socialismo soviético aparecessem. As duas interferências militares chegaram a vias de fato. Né? Houve o Pacto de Varsóvia mandando tropas soviéticas para a Tchecoslováquia, quando você teve movimentos em 68 querendo a libertação da Tchecoslováquia do regime da influência soviética, e você também teve tropas da OTAN agindo para manutenção de governos, ou para tentar reduzir ou, enfim, minimizar revoluções e guerras. Então isso também aconteceu, tá? Então, para a gente entender, esses são os dois, na verdade, os quatro, né, principais elementos de um quadro que explica a Guerra Fria. Eu vou tentar melhorar isso daí no próximo slide, ou pelo menos deixar mais claro, ou pelo menos deixar mais visualmente fácil de perceber. E aqui, gente, nessa foto, eu estou segurando um resumo do que foi essa Guerra Fria na Europa, Guerra Fria de uma forma geral, né, mas sobretudo na Europa. É um resumo como eu colocaria no quadro para vocês isso, tá? Eu sempre coloco, até os desenhos eu acho que são os que em geral eu coloco para vocês. Então a gente tem tudo que está representado em azul, ligado à Europa Ocidental, ao capitalismo e à influência dos Estados Unidos. Tudo que está em vermelho, representando a Europa Oriental, socialismo e influência da União Soviética. De cara, né, logo nas primeiras linhas aparece a ajuda econômica, que está aí pelo saquinho de dinheiro, Plano Marshall, do lado ocidental, Comecon, do lado oriental. Esses tanques de guerra, lembrando que são os pactos militares, os acordos militares, a gente tem, de um lado, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e do outro lado, o socialista, o Pacto de Varsóvia. Isso a gente já viu. A gente também tem aí as maletinhas representando a espionagem. Isso é uma maleta, eu tentei desenhar. Por que espionagem? Porque a espionagem é muito importante, na verdade ela ainda é, mas a espionagem era fundamental naquele momento porque a gente tem essa cortina de ferro. Você não tinha internet, né? Isso é fundamental a gente saber. Então as informações elas não circulavam livremente. Então a espionagem era fundamental para você ter acesso às informações. As pesquisas
que o outro lado da cortina fazia. Você tinha a KGB como a principal agência de espionagem e de contra-espionagem soviética, e você tinha, pelo lado ocidental, você tinha dos Estados Unidos a ação da CIA, que era a Companhia de Inteligência Americana, atuando nos países europeus, que é uma atuação acima da lei, porque você não pode, você não permite que um outro país investigue dentro do seu país. Então, isso é muitas vezes a espionagem estava correndo por fora da lei, e o FBI, que é a Polícia Federal, né, que é o Federal Bureau of Investigation, atuando dentro do próprio Estados Unidos, muitas vezes como contra-espionagem, enfim, pelo lado americano. Embora não esteja nesse quadro, você pode colocar também a inteligência britânica, que era uma agência de espionagem que ainda existe, né, do Reino Unido. Você tinha a Interpol, que é uma rede, Interpolice, né, Polícia Internacional, que era uma rede de investigação, ainda existe, né, uma rede de investigação a nível internacional, com colaboração de vários países. Então isso era muito importante durante o período da Guerra Fria. E você tinha duas corridas, duas competições muito importantes entre União Soviética e Estados Unidos, em que a Europa era o principal espectador e também coadjuvante dessas corridas, que era a corrida espacial, né? Quem chegava primeiro à Lua, quem desenvolvia melhor os foguetes para isso. Nos Estados Unidos a gente tem a NASA, e na União Soviética a gente tinha o programa espacial soviético. Com o fim da União Soviética ele vai mudar de nome. E a gente tinha a corrida armamentística, a corrida por armas nucleares mais potentes, né? E você teve os Estados Unidos saindo na frente dessa corrida nuclear, porque ainda na Segunda Guerra ele usa 2 bombas atômicas, né, contra o Japão, mas a União Soviética consegue em 49 fazer o seu primeiro teste de bomba atômica, e ao longo da década de 50 e da década de 60 a União Soviética avança muito nos testes. Inclusive a União Soviética ela chega na década de 60 a construir bombas com poder de destruição tão grande. Isso é tão louco da gente pensar, né? Mas se chegou a construir bombas, armas, com poder de destruição tão grande que você teve que reduzir e voltar atrás e passar a construir bombas e armas menos poderosas, porque eram tão poderosas que na prática você não conseguiria usá-las em um combate. Então você teve essas duas corridas aonde se gastou muito dinheiro. Muito dinheiro do mundo foi gasto na corrida espacial e na corrida nuclear. E a gente tem que pensar muito se a gente teve retorno desse investimento, né? Porque foi realmente muitos milhares, milhões de dólares gastos, tanto pelo lado capitalista quanto pelo lado socialista soviético, nessas duas corridas. Tá bom? Esse quadro é muito bom para entender Guerra Fria. Esse slide, gente, ele é só para mostrar, né, para deixar claro como foi a divisão da Europa, desculpa, a divisão da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Você percebe que a Alemanha foi dividida em vermelho com uma área de controle da União Soviética, em verde do Reino Unido, em amarelo dos Estados Unidos e em azul da França. Berlim, a cidade, também teve essa mesma divisão em 4. O que acontece é que logo as 3 áreas, Inglaterra, Estados Unidos e França, se unificam, mas a União Soviética mantém em separado a sua área de dominação, tanto da Alemanha quanto de Berlim. Então, a Berlim Ocidental, a metade ocidental de Berlim, era um enclave, era um respingo do território da Alemanha Ocidental dentro de um território de controle soviético. E aí eu tenho 2 imagens que eu gosto muito. A imagem menor é uma foto aérea, eu não sei na verdade se essa imagem é de satélite ou uma foto, vocês me desculpem, mas que mostra a cidade de Berlim. E é muito curioso, essa imagem ela é recente, essa imagem deve ter uns 5 anos, ela já é da unificação da Alemanha. Mas olha que legal.
você percebe que metade da cidade é iluminado por lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas não incandescentes, luz branca, enquanto a Berlim Oriental por luz incandescente amarela, que é uma forma de iluminação pública mais antiga. Não houve essa modernização. Então, essa imagem de Berlim mostra que algumas características da Berlim Oriental e da Alemanha Oriental também podem ser vistas até hoje. E a outra imagem grande, né, que são duas imagens, o ontem e o hoje, é do Portão de Brandemburgo, que é um marco, hoje é o principal marco turístico da cidade de Berlim. E antes, enquanto você tinha essa divisão de Berlim Ocidental e Berlim Oriental, o muro de Berlim justamente passava ali pelo portão, circulava esse portão. A primeira imagem mostra o muro passando. Vocês têm que entender que o muro não era apenas esse muro baixo, né? Você tinha um muro, você tinha uma faixa, como se fosse uma faixa de guerra, uma trincheira gigante, e um outro muro do outro lado, separando a cidade. E aí, você consegue perceber, né, em cima do muro, soldados soviéticos, você tem uma bandeira, né, vermelha ali do outro lado, e aqui na frente, onde tem as pichações, o lado ocidental. E como é isso hoje? Né? Com a queda do muro, com a derrubada do muro, em 89, que se tem o início do processo de unificação da Alemanha. Tá bom? Essas imagens são mais para enriquecer aqui a nossa conversa. E aí, gente, repara que a gente está falando sempre de Europa dividida, em segundo plano, divisão da Alemanha, divisão de Berlim, muro. Embora a gente esteja falando de tudo isso, vai começar um outro processo que é justamente o contrário, que não é dividir, é unir, unificar, união. E esse processo que a gente vai estar vendo na nossa próxima aula sobre a Europa 2. Então, se prepara que tem mais Europa pela frente. E encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa. Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.